Eu sou sociólogo, tá? Me formei na Unicamp, tenho licenciatura em História também. E eu dei aula durante 10 anos da minha vida, 12 anos. Peraí, você tem quantos anos? 85. Um grupo de pessoas parou 29 unidades prisionais no estado de São Paulo. E dá atenção pra nós. Entendeu? Melhor condição, tal, não sei o que. Foi uma primeira amostra do sistema de que eles poderiam fazer isso. O crime compensa? Fala aí, Júlio. Não, mano, você é louco, para isso aí. Não compensa nada. Todas as pessoas que eu conheci que passaram pelo mundo do crime falam que o bagulho não compensa. Pensa nos caras que tá preso no PCC, mano. Esses caras tá preso lá, eles não vai sair. Não vai sair. O cara não pode gastar um dinheiro, não pode tomar cerveja, mano. Tá ligado? Você pensa no cara que tá no morro. Qualquer cara que você perguntar, o cara vai falar, você quer que seu filho entre no crime? Não, mano, meu filho vai estudar. Meu filho vai fazer outras coisas. Que é um mundo que ninguém quer viver, mano. Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um Podpah. Mítico Jovem quartou, né? Hoje é quarta-feira mesmo, né? Hoje é, caralho. Palmas pro nosso convidado, Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Nosso monstro. Como é que você tá? Bom. Aquela paz? Tudo na paz, cara. Demos um rolê aí, chegamos aqui, graças a Deus. Tamo junto, vamos bater um papo da hora aí. Bom, primeiro, boa noite, tá aqui com vocês, tá? Pela oportunidade. Boa noite, meu irmão. Eu quero dizer duas coisas antes de entrar nisso daí da minha vida, porque eu acho que é um diferencial de vocês, tá? Antes de vir pra cá, a gente fez uma divulgação e uma galera me procurou. Alunos meus de periferia, pobre, que tá procurando oportunidade na vida, falando, pô, cara, o Igão e o Mítico, os caras é igual nós, manda um salve, manda um salve, manda um salve, manda um salve. Então, mano, vocês são uma representação pra essa molecada da quebrada que nós tenta tirar, tenta salvar, entendeu? Num país com pouca perspectiva e esperança, vocês abriram um novo caminho pra que essa molecada possa seguir. Caralho, obrigado. Fora tuas produtoras aqui, viu, mano? As duas produtoras que recebeu nós, Minas Firmeza. Então, eu me senti em casa aqui, rapaziada. Eu sou sociólogo, tá? Me formei na Unicamp. Tenho licenciatura em História também. E eu dei aula durante 10 anos da minha vida, 12 anos. Peraí, você tem quantos anos? Eu tenho 35. Você é muito novo pra fazer, já tá fazendo essas coisas, de dar aula, 10 anos, que isso? Ué, mas com 20 anos, se começa com 35, por exemplo, eu comecei com 22 anos, 21 anos. Que isso, mano? Eu me formei e aí eu precisava trampar, né, mano? Porque família pobre, você se forma, mano, você tá fazendo o quê no sofá aí? Vai trabalhar, tá ligado? Muito. Aí eu arrumei um trampo de peão numa firma. E aí nessa firma aí, mano, você é louco. Firma do quê? Era uma firma que fazia material elétrico, extensão. Porra, todo dia eu voltava pra casa reclamando, velho. Você fazia o que lá? Pô, ficava carregando um carrinho com caixa, velho. Pra ganhar quanto? Um salário mínimo, 700 conto na época, 600 conto, sei lá. Falava pra minha mãe todo dia, mano, eu gosto de ler os bagulho, eu gosto de estudar, eu quero estudar e tal. Aí juntei uma grana com esse trampo, fiz o cursinho, minha coroa ajudou, todo mundo em casa ajudou. Aí passei na universidade, fiz a universidade e aí fui pra dar aula, mano. Eu sempre fui um aficionado por histórias, mano. E dentro da sala de aula eu podia contar essas histórias, sacou? E aí, a partir do momento que eu fui estudar e caí pra dentro da sala de aula, eu comecei a contar as histórias, mano. E aí eu dava aula de sociologia e eu percebia que quando eu contava as histórias do crime, que era o que eu realmente me interessava, a molecada brisava, mano. Mas brisava louco, assim. E aí eu vi que eu tinha talento pra coisa, a gente jogou pra dentro da internet, mano. A gente tem um currículo, né, mano, que a gente precisa seguir, mas o currículo de sociologia, ele é bem flexível. Então a gente consegue colocar vários temas pra trabalhar certos conceitos. Então eu consigo trabalhar, por exemplo, o conceito de interação social falando da criminalidade. Cara, esses moleques moram em quebrada. Eu vou falar do quê pra esses moleques? De viagem pra Paris? Não tem essas ideias. O cara tá com o tio preso, com o irmão preso. O cara convive com essa parada do dia a dia. Você precisa falar dessas paradas, mano. E aí eu encaixava esses temas dentro das habilidades que eu tinha que desenvolver com os moleques. Na vida do pobre as coisas só se subtraem materialmente, né? Tem 3 misturas, todo mundo que tem irmão aqui sabe, foi pobre. Você tem 3 misturas na mesa ou 5 misturas, você pergunta pra sua mãe quanto é pra cada um? Um só. Aí cada um vai pegando a mistura, vai subtraindo. E o maior do seu pai. Ah, é? Caralho. É louco. Às vezes nem precisa falar, só Não um é, olho assim, não precisa mano. falar, na real, né? E aí você parte dessa realidade, mano. Agora, se você for falar que o bagulho foi desenvolvido pelos gregos lá no passado... Nem me pegou. É importante, mas não te pega, você entendeu? E aí tem uma imagem aérea que mostra a discrepância da galera branca no meio e a galera preta
dos lados. E a Bahia, mano, é 80% de... É o estado mais negro do Brasil, né? Do Brasil, né, cara? E aí, cara, eu mostrei aquilo pros alunos pra ensinar técnica de contradição, né? E aí eu publiquei isso lá no Facebook, mano, e bombou o bagulho assim numa situação que, pô, eu ganhei 50 mil inscritos, seguidores no dia, sabe? Nossa senhora. E aí esse foi o primeiro sucesso, depois a gente continuou lá, aí foi pro Instagram, só que eu ainda não falava de crime, né, mano? Aí a gente começou a fazer lá de crime no YouTube há 1 ano e 8 meses, eu acho. 1 ano e 8 meses. Aí bombou, mano. Bombou. Qual foi o primeiro crime que você falou? Que bombou? Mano, nós fizemos o primeiro vídeo que nós fizemos era do Elon Musk, sobre a história do Elon Musk. Meia dúzia de cara apareceu. Tinha cara, porra, eu vou querer lá saber desse gringo aí, mano, esse otário. E aí, cara, eu falei, puta, mano, que fita. Só que eu já estudava há uns 8 anos. Eu estudava há uns 8 anos segurança pública. Mano. Que é Elon Musk, mano? Pô, não tem ferro elétrico em casa. Você quer que eu compre carro elétrico, mano? Eu quero que esse cara vá pros quintos dos infernos. Da hora, mano. E naquela pegada de hater, né, mano? Porque o YouTube é um lugar que vocês estão ligados. Sim, né? Nossa. sim. Nossa. Aí, cara, eu falei assim, Caio, que é o nosso sócio lá, cuidado da promoção do canal, mano, eu vou falar do PCC, mano. Não, senhor... Mano, vamos ver como é que vai ser. Quem que você vai pegar aí? Vamos pegar o cara mais tenebroso. O Geleão. Aí fiz a história do Geleão, mano. Dormi. No outro dia eu acordei. O pico do bagulho tava lá em cima, mano. Mas lá em cima, eu falei, nossa, mas encaixou. É isso, mano. Sabe quando você acha a parada, vídeo? Encaixou, mano. Tudo que eu falo na iconografia da história tá em alguma referência. Seja no Ministério Público, Justiça, reportagens de jornal, reportagens de revista, insight, tudo é público. Por quê? Eu falo de reputação e vida de pessoas, mano. E pessoas que... né, mano? Pô, senta o dedo nos outros, né? E aí eu preciso ter uma responsabilidade do que eu falo. Então tudo que eu falo até lá... pra isso não escorar em você também, né? Lógico. Cada palavra que eu falo ali, Igão, ela tá referenciada no primeiro comentário. Então se eu falar assim, ó... O Igão formou um grupo de batedor de carteira. Tem que estar lá a notícia do Ministério Público, a denúncia, ou o artigo jornalístico da onde saiu. Aí nós vai jogando pros caras que é mais corajoso, né? Fala Camila Nunes Dias, Rafael Soares, Bruno Paes Manso. Você vai jogando a resposta pros caras, né? Entendi. Os presos tentaram negociar direitos com o governo do Estado de São Paulo. E o governo do Estado de São Paulo não ligou. Os caras até montaram algumas instituições para verificar direitos dos presos e tal, e o governo aboliu tudo. E aí, cara, foi promulgada a Constituição, direito e tal, e dentro da cadeia continua a mesma coisa. E aí, o que acontece, cara? Com essa fita aí, os caras na cadeia começaram a se mexer. Aí teve o massacre do Carandiru em 1992, que a polícia adentrou lá. A gente tem um vídeo pesado no nosso canal sobre isso, mais de 1 hora, com documento, mostrando que os caras foram executados mesmo, foram executados dentro da cela mesmo e tal. Conversamos, tem o sobrevivente lá, o Nenê, o cara que a gente conhece, o brother nosso. E aí o que acontece, cara? Depois disso, os caras tiveram que tirar as pessoas do Carandiru e colocar uma galera dentro da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O que era a Casa de Custódia e Piranhão. Piranhão, exatamente. O que é isso, mano? Vamos supor que você pega os caras... Você tem todas as cadeias do Estado de São Paulo. Você pega os caras mais ruins dessas cadeias, que cometem os crimes muito loucos, que é matador, e você bota pra pagar castigo em Taubaté nessa época. Nossa. Só que Taubaté, Mítico, o Piranha era tipo assim... Você fica sozinho, você quase não tem banho de sol, você não vai ver ninguém, você tá no castigo, Você irmão. tá no ódio lá O dentro. apelido era Masmorra. E aí esse grupo de presos que tava lá, o Geleão, o Cezinha... Ó, os caras que fundaram foi Isaías Esquisito, Paixão, Da Fé, Bicho Feio. Isaías Esquisito já pega, já. Cezinha e o Misael. Cezinha. E eles eram caras extremamente conceituados. Teve o Zé Cachorro também, que muita gente esqueceu. Eram extremamente conceituados no sistema. Os caras viravam cadeia sozinho, mano. 36 horas batendo com a caneca na grade. É a greve de fome que os caras fazem. Eles não param, ficam... Não param. E os presos da capital toparam fazer essa fita, mas os presos do interior não toparam. E aí o Geleão chegou pros caras e falou, mano, nós vamos apagar os caras. Quem não topou? Quem não topou, nós vamos apagar porque não tá correndo com nós. O Estado é nosso inimigo e tal. E os caras marcaram um jogo de futebol, que era o único momento que os caras podiam jogar bola. E aí os caras tiraram a vida de 2 caras lá, mas assim...
Acabaram com o maluco. Aí o diretor da cadeia falou, ó, é o seguinte, vocês se acertaram entre vocês aí, mas eu preciso que vocês apresentem algum cara pra mim, um lagarto, sei lá, que eu tenho que assumir o BO. E o diretor que tava lá era o mesmo diretor do Carandiru, o Ismael Pedrosa, que depois o PCC executou ele. E aí os caras combinaram de ninguém entregar ninguém. E aí nasceu lá o primeiro comando da capital no dia 31 de agosto de 1993, que é o dia que eles comemoram. E aí, cara, o governo, ao invés de, já matar os caras no ninho, não, mano. Enfiou cada cara numa cadeia. Os caras, ao invés de parar as ideias, eles começaram a expandir essas ideias, mano. O que o massacre do Carandiru faz link com como que é? O Salve Geral de 2006. Isso, mano. Aí eu vou chegar em 2006, porque os caras fazem essa expansão e chega uma hora que os caras começam a demonstrar poder. A polícia de São Paulo começa a investigar os caras, porque em 2001 eles fazem uma rebelião que eles param 29 presídios. E aí os caras olham pra aquilo e falam assim, maluco, como é que esses caras pararam 29 presídio? Na época a Simone namorava com o Afro-Ex do 509E. Sim, eu lembro disso. E ela tava lá dentro. Ela ficou dentro da penitenciária, né? E o Gugu pegou rápido que ela tava como refém, mano, e meteu o comandante Hamilton pra filmar. Aí tava lá os lençol pra Justiça e Liberdade. O Gugu ajudou bastante o PCC a aparecer. Fica famoso, né? Um grupo de pessoas parou 29 unidades prisionais no estado de São Paulo, mano. E dá atenção pra nós. Entendeu? Melhor condição, tal, não sei o quê. Foi uma primeira amostra do sistema de que eles poderiam fazer isso. O Ministério Público disse que o Cezinha e a esposa mandaram tirar a vida da ex-esposa do Marcola, a Ana Olivato. E aí o Marcola se revoltou. E a galera já estava revoltada com o Cezinha e com o Gileão, porque o Marcola não era fundador do comando. O Marcola foi um cara que estava no dia, era chefe, mas ele não era fundador. E aí o que acontece? Por não ser fundador, ele tinha menos privilégio do que, por exemplo, os fundadores. E aí a galera já tava de saco cheio do Geleão e do Cezinha. Descobriu que o Geleão tinha um BO de Jack nas costas. Que é inaceitável dentro da cadeia. Eu não posso falar aqui, mas é o artigo 213 do Código Penal, tá, galera? Abuso. É abuso, né? Violência sexual. E aí jogaram... O Marcola convenceu, junto com outros presos, convenceu a população carcerária a ficar do lado deles. Aí o Marcola se juntou com o Birosca, com o GG do Mangue, com o Paca, com Tiri, só com o preso pesado do sistema carcerário mesmo, que o cara falava, todo mundo respeitava. E os caras tiraram o poder dele, e aí o Marcola dividiu pra reinar. Ele pegou e ele construiu as torres, que depois viram as sintonias, e ele monta um conselho empresarial ali, e aí os caras começam a mandar mais gente. Então, o GG do Mangue, ele entra pro PCC, porque ele era um cara que ele manjava muito do comércio ilegal de substâncias, vendia pra rico aqui uns negócios que ninguém tinha. Na época que a galera procurava escama de peixe, que é o... Escama de peixe é o pó mais puro que a galera arruma no Brasil. O cara arrumava porque ele fornecia pros playboy. A hora que ele entra, ele fala assim, pô, mas você está moscando, mano. O que dá dinheiro é outra parada. Pô, a estrutura que a gente tem, olha o tanto de batizado que a gente tem, mano. Vamos vender o bagulho. Aí o que os caras fazem? Os caras falam assim, ó, mano, a gente tem que vender. GG do Mangue já faleceu? Já, mano, mó treta. Depois nós pode até falar disso aí, porque esse bagulho aí gerou uma confusão. Porque esse cara era genial nisso aí, mano. O GG do Mangue é os caras que eu tirei depoimento do maluco que conheceu ele. Ele falou que ele falava com você olhando no seu rosto, mano. Seja você quem for. E trocava uma ideia com você na lata mesmo, pá. E sempre respeitava. Tem duas fronteiras que entram bastante pó aqui. Que é a fronteira que fica em Coronel Sapucaia e Capitambado, que é um pouco mais pra cima aqui. E uma outra fronteira que fica um pouco mais pra baixo, que é a fronteira de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Essa de Capitambado, o CV já tinha tomado, com o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar meteu um louco, assim, também é uma história muito doida. E aí, cara, o que acontece? Os caras tinham esse lugar, mas lá tinha um maluco que era o Jorge Rafatomani. Mano, se você jogar o nome do Jorge Rafatomani aí, e você vê ele, você toma um choque, mano. Maluco grandão, assim, cabeçudão e tal. E esse cara, ele coordenava o que entrava e o que saía de bagulho lá dentro, da fronteira do Paraguai. E aí, o que acontece, mano? Os caras vai lá... Eu acho que eu sei que ele tem a cara de poderoso, Você né? é louco, ó. Mas ele tinha, ele tinha outra organização de crime lá. Sim, ele era tipo um chefão de lá. Tipo assim, ó, você vai comprar o bagulho aqui, fala com o Saddam, ele desenrola pra você. E aí, o que acontece? O PCC chegou lá e os caras começaram a fazer os baratos.
E, cara, a Camila Nunes Dias fala isso, que é uma pesquisadora muito boa disso daí, cara, manja muito, que o primeiro comando onde ele chega, a característica dele é tentar monopolizar o negócio. E aí o Jorge Rafa Tomani começou a mandar tirar a vida de membros do primeiro comando lá. Aí os caras fizeram um plano, irmão, só que assim, como é que você tira a vida de um cara que é chefão, que ele anda com 30 cara armado, com um Hammer, uma Hammer, Foi a com a última execução do habilidade... posto de gasolina? Ô, mano, você é louco. Os caras meteram uma .50 de derrubar Mítico. helicóptero. Esse aí eu atrás do não sei. bagulho. E aí você vê o PC se juntar e falar assim, ó, mano, vamos tirar o cara de circulação. E eles fizeram esse plano, mano. Os caras fuzilaram o carro do maluco. Eles com 30 segurança e tal, pararam no semáforo na frente dele. E o cara que tava dentro do carro ali no furgão disparou o bagulho e falou, ó, finge que é helicóptero e manda o cara pro céu. Pum. Sentou o dedo. Pera aí, mas o PCC e o CV se juntaram pra fazer isso? Pra tirar a vida do cara. Caralho. Aí o PCC ficou com um espaço melhor pra fazer as rotas ali, né, mano? Quando o CV nasceu no presídio, lá em Ilha Grande, em 1978 e 1979, eles tiveram contato com presos políticos. Porque os caras eram assaltantes de banco e os presos políticos faziam assalto a banco. Pra fazer expropriação e pra ganhar dinheiro, pra conseguir montar uma guerrilha pra derrubar a ditadura. E aí, cara, esses caras convivem juntos e eles saem de dentro das cadeias querendo fazer melhorias pra comunidade que eles estão e aí tendo que vender esses baratos pra fazer. Só que quando o barato começa a dar dinheiro, esses caras passam, né, a montar uma empresa. E aí, mano, o que acontece? Esses caras vão e no início dos anos 90 eles começam a entrar nesses espaços e aí quando o CV nasce já tem o terceiro comando lá também. Que eram os caras que eram contra o CV. E aí esses caras já foram montados. Mas eles eram pequenininhos. Quem vai reforçar esses caras é um cara chamado Hernaldo Pinto Medeiros, o UE. E o UE chegou uma hora que ele começou a crescer tanto que ele falou assim, mano, tá na hora de eu dar um bote nesse cara aqui, tomar um alemão pra mim, um morro do adeus pra mim também. E aí o que ele planeja fazer? O cara era padrinho dele, ensinou ele a fazer os bagulho, ele preparou uma tocaia. E aí o que ele fez? O UE fingiu que foi sequestrado, Nossa. ligou pro Orlando Jogador e falou, mano, tem como você juntar $100 mil e trazer pra mim aqui no Adeus, pra mim poder ser solto, porque os caras me sequestrou? Mano, o Orlando Jogador desesperou, foi buscar em vários lugares dinheiro, conseguiu dinheiro, como era o E, que ele pensava que era amigo dele, ele foi com pouco segurança, porque ele andava com 50 cara armado, a hora que chegou lá, os caras do E fritaram o Orlando Jogador, que era o principal nome do CV na rua. O Orlando Jogador era padrinho de um outro cara que chamava o Marcinho VP, que tá preso hoje, né? O pai do Oruan. Vocês já devem ter entrevistado o Oruan, né? Já trocamos umas ideias. E aí, cara, o que acontece? O CV jurou vingança no E, mano. Jurou vingança. Falou, mano, você é traíra, vou te vingar. O E falou que foi porque o Orlando Jogador atirou no irmão dele, tá? Mas essa tese aí os caras não compram. Aí em 2002, mano, em Bangu, os caras largou o Fernandinho, o Marcinho VP e mais uma pá de cara num setor e os caras do E em outro. Porque o E foi expulso do Comando Vermelho quando ele fez isso, né? Aí ele formou a ADA, amigo dos amigos, e depois formou... Ele que fez a ADA? Ele foi um dos fundadores da ADA. Caralho! E aí ele juntou com o terceiro comando e os caras começaram a trabalhar junto pra tirar essa posição de monopólio do CV. E aí o Fernandinho... Bom, isso é justiça que tá falando, tá? Já tá transitado e julgado. O Fernandinho descobriu que o E tinha um plano pra tirar a vida dele dentro de Bangu e ele se adiantou, mano. Aí é aquela cena do Tropa de Elite 2, do começo. Os caras invadem o setor, queima todo mundo, mano. Os principais líderes do PCC, eles negam que são. Tanto da justiça, o Marcola nunca assumiu que é da organização. Diga-se de passagem, ele sempre nega, tá? E esses outros... Fui assaltante de banco, mas não tem a ver, não tem ligação. Só que nós montamos como legitimadores da verdade a justiça, as investigações do Ministério Público, o trânsito em julgado, e aí você começa a entender, né? Que os caras funcionam dessa maneira, como elas funcionam. E aí, o que acontece? Então, essa é a diferença. São Paulo é mais dissimulado, o mundo dos caras vai rodando com o nosso, e no Rio de Janeiro é uma parada mais... Porque os bicheiros mais antigos começam a falecer, a herança deles começa a ser... Os caras começam a brigar pela herança desses bicheiros, o jogo é legal, e aí aparecem os matadores de aluguel, que é o cara que fala assim, não, mano, você precisa tirar o cara da reta, eu vou lá, paga que eu pico o cara e já era. E aí o cara pega todo o conhecimento que ele tem dentro da polícia e, mano, no submundo da pistolagem, se você chegar e você fala que é um caveira,
o teu passe vale muito mais. Uhum. Porque o maluco sabe que você vai fazer o serviço, irmão. Que não tem... Pagou, já era. Pagou, já era. Era isso. Começou a aparecer na TV todo dia Adriano da Nóbrega, aí as parentes do Adriano da Nóbrega trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, tinha trabalhado lá. O Bolsonaro era presidente na época e ele tinha uma... O Bolsonaro tinha dado uma medalha Tiradentes que é uma medalha lá da Alerj, pro Adriano da Nóbrega, tal. Então, assim, tinha uma... A mídia começou a usar essa parada, né? Porque, enfim, o Bolsonaro era presidente da República, tá? E não é novidade, tá? O Bolsonaro, ele deu essas medalhas para vários policiais. Ele era tipo um representante de sindicato dos policiais, vamos dizer assim. A ligação maior era como se fosse pro Flávio ali. A galera ficou mais em cima disso daí. Como que a família dele trabalha no teu gabinete e você não sabe quem é? Só que o Queiroz era amigo do Adriano de muito tempo e tal. E aí a polícia começou a receber uma pressão para investigar o escritório do crime. E ele era tipo o chefe do escritório do crime. E aí o bicho pegou e ele falou, mano, o cara tinha 14 celulares, mano. Nossa. Você acha que esse cara tinha contato com quantas pessoas? Conhecia quanta gente? E esses 14 celulares... Já tem o Rio de Janeiro na mão, pô. É, cara. E na Bahia os caras mandaram 70 caras do BOPE pra pegar ele, da Bahia. O que acontece? Quando o Adriano foi cercado, os caras foram em 6 pegar ele lá, da polícia. Só que ele saiu fora, capolgado. Só que todo mundo sabia quem era o Adriano da Nóbrega, então, que era um cara de disposição. Tem gente até hoje que fala assim que se... Ele era um soldado do caralho, né? É, que devia estar dormindo, porque se ele tivesse acordado, tinha levado vários caras junto. Pô, ainda bem que não levou, né? Os policiais estão vivos, né, cara? E aí os caras mandaram 70 caras do BOPE da Bahia, que é super bem preparado pra cercar a casa. Só que os caras invadiram a casa. E aí o Adriano deu os tiros e tal, os caras... Finalizaram. Só que, cara, eu não sei, o Sérgio Ramalho, eu entrevistei ele, que ele tem uma biografia, ele escreveu uma biografia agora, o jornalista Sérgio Ramalho, do Adriano da Nóbrega. Eu entrevistei ele e falei assim, pô, e aí, cara, cadê os celulares do cara? Ele falou, mano, eu já pedi pra um monte, pro Ministério Público, pra Justiça, ninguém me dá o negócio, ninguém me dá o celular. Então até hoje não sabe o que aconteceu com os celulares dele, Gão. A organização criminosa chega num determinado momento que ela tá tão grande que ela precisa começar a lavar dinheiro. Porque não adianta nada você, mano, ser de uma organização criminosa e você não poder gastar o dinheiro que você ganha. Uhum. Vai ficar só fazendo pilha de dinheiro. Aí como é que você começa a fazer isso daí, a lavar dinheiro? Você começa, mano, a patrocinar a gente, a influencer na rifa. Você vai sumariar, né? Os caras chamam de sumariar, que é trocar ideia e falar assim, não, peraí. Vamos ver como é que nós vamos resolver isso aqui. O que fulano fez pra você? Ah, mano, o cara me xingou de tal coisa, xingou minha mãe. Pô, e aí, cara? Você falou isso mesmo? Por que você falou isso pro cara e tal? Aí a decisão que os caras tomar, os caras vai ter o castigo, não vai ter o castigo. Às vezes o cara só leva uma chamada. Às vezes o cara é obrigado a largar a cela dele. Alguma coisa nesse sentido. Vou te fazer uma pergunta. O crime compensa? Fala aí, Jojo. Não, mano, você é louco. Para com isso aí. Compensa nada. Todas as pessoas que eu conheci que passaram pelo mundo do crime falaram que o bagulho não compensa. Pensa nos caras que tá preso do PCC, mano. Se esse cara tá preso lá, eles não vai sair. O cara não pode gastar um dinheiro, não pode tomar uma cerveja, mano. Tá ligado? Você, pô, pensa no cara que tá no morro. Qualquer cara que você perguntar, o cara vai falar, pô, você quer que seu filho entre no crime? Não, mano, meu filho vai estudar. Meu filho vai fazer outras coisas. Que é um mundo que ninguém quer viver, mano. Não, e às vezes você dá essa ideia, o cara até abraça, mas daqui a pouco o cara começa a aparecer com o carro, com não sei o que, e você já sabe que o moleque tá mexendo com o bagulho errado, mano. Mas eu acho que chega num nível, Joel, que tipo assim, a pessoa ela tá inserida tanto no nível, eu acho que tem esse lance do batismo também, que ela fala assim, mano, não tem como eu voltar atrás, tá ligado? E tem muito lance também de tipo, não quero romantizar a parada, porque longe de ser romantizada, o crime não é futuro pra ninguém, não dá coisa boa. Mas tipo, às vezes a pessoa nasce num lugar que ela fala assim, mano, não tem outro lugar pra eu ir, mano. E é uma parte ínfima dessa população que sofre todo dia, com essa fratura social que existe no Brasil, essa desigualdade, é uma porção ínfima que entra no crime. A grande maioria do brasileiro é trabalhador pra cacete, irmão. Exatamente. O cara acorda todo dia, às 4 horas da manhã, ele trabalha 16 horas por dia, porque é 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, é ônibus lotado, cara, é o cara sendo humilhado naquela lata de sardinha todos os dias. Aí você vê Playboy falando assim, não, mas aí tem que trabalhar mais. Ô, meu irmão, quando o pai do Playboy começou a trabalhar, o meu pai tava cansado já. Tá ligado? E é isso que a galera não entende. Não entende. E difícil entender. Pô, você vive num país que milhões de pessoas não tem saneamento básico, mano. Água pra beber e privada pra fazer o número 1 e o 2, mano.
Então, tipo assim, a gente vai debater o Brasil, a gente vai debater criminalidade, a gente vai debater polícia, a gente vai debater um monte de coisa, vai. Só que é impossível você fazer qualquer análise do Brasil sem colocar a desigualdade social no foco, mano. Você tá ligado isso aí? E eu não tô falando da questão só do crime, tá, Com mano? certeza. Tem pessoas que fazem escolha racional pra entrar no crime. Tem gente que faz isso aí, mano. E tem gente que as circunstâncias deixam mais fácil do cara entrar. Certo? Só que daí você entra num papo da radicalidade, cada lado vai puxar pra uma condição que você não consegue dialogar pra ver o que pode acontecer, o que vai acontecer, mano. Esse é um grande problema que eu tenho, até desabafo aqui, de falar de segurança pública, mano. Porque sempre aparece radicais lá que tudo que eu falo cala anula. E a gente não consegue dialogar em relação a isso, mano. Isso é uma afronta pra medicina, porque antes dele ser médico, ele tem que ter um conhecimento em química, um conhecimento em física. Ele quis falar que o Davi, por ser preto, não pode ser médico, entendeu? Mas ele ganhou. Mas ele ainda não fez o vestibular, né? Então. Ele só ganhou. O cara confundiu. Mano, o cara tá falando porque o moleque é preto, mano. Você entendeu? Essa que é a fita, esse que é o panorama, tá ligado? Então, tipo assim, rapaziadinha que tá ouvindo nós aí, mano, se tem umas ideias tortas dentro da sua casa, não precisa confrontar dentro de casa, porque eu sei que é complicado e tal, mas pelo menos busquem entender vocês por vocês mesmos, mano. Não fica replicando ideia de quem não fez porra nenhuma, tá ligado? Fica ouvindo ideia de tipo, essa ideia pronto, acabou. Você vai acreditar nisso, pronto, acabou? Puxa o fundamento, pelo amor de Deus, para com isso. O jogo do bicho no Brasil, ele tem muito a ver com o brasileiro, mano. Em 1888, a gente tava assinando a Lei Áurea e o cara, Barão de Drummond, ele perdeu uma pá de escravo nessa fita. E aí ele falou pro Dom Pedro II, mano, deixa eu trazer um novo bagulho que tem lá na Europa pra cá, zoológico. Aí o Dom Pedro II falou, beleza, mano, monta o zoológico lá no Rio de Janeiro. Montou naquela época era a capital do Brasil, montou um zoológico lá. Só que ninguém ia no zoológico, mano. Os caras moravam no meio do mato, via bicho e falavam, eu vou pagar lá pra ver bicho. Na gaiola. Aí o que o Barão de Drummond fez? Ele falou assim, mano, o que eu vou fazer? Ele começou a vender ingresso e o cara fazia a compra do ingresso assim, mano, você quer o elefante, o porco ou a girafa? Eu quero a girafa. Tá bom, então você vem aqui, no final do expediente eu vou abrir essa cortina e o bicho que tiver aí, se você comprou, você ganha 10 vezes o bilhete. Foda. Pô, começou a virar um joguinho e eu levo as crianças. Eu levo a criança e a patroa pra ver os bichos e eu faço meu joguinho, entendeu, mano? Ainda, Sacou? É igual você atrai homem, mano. Você fala assim, vamos passear comigo? Pô, tem cerveja? Tem, então beleza. O cara fica tomando cerveja lá, os outros vão fazer as coisas. E aí, como tudo no Brasil acontece, né? Em 1889, os caras proclamam a República, o Dom Pedro II cai e a República não tá nem aí pro zoológico. Não gasta dinheiro com isso, tem muita coisa pra fazer. O cara não tem como financiar e ele investe cada vez mais nesse jogo aí. E aí, cara, o que começa a acontecer? Senhoras donas de casa, pra reforçar a merenda e tal, elas começam a vender esses jogos nos 4 cantos do Rio de Janeiro. Que ano que foi isso? 1889 foi quando ele abriu. Meu Deus. E lá por 1890 e alguma coisa ele começou esse jogo. Quase 200 anos. E aí, cara, os próprios caras começaram a se organizar, os banqueiros começaram a se organizar, pegou o nome do bicho e começou a fazer isso. Então, a gente passava por um período bastante conservador no Brasil. E aí o Código Penal chega em meados dos anos 40 e os caras proíbem o jogo. Botam como contravenção. Porque é o seguinte, né, mano? Ficava a banca lá, o cara ficava tomando cerveja, jogando, e isso atormenta a cabeça das pessoas, tá ligado? O governo começa a falar assim, pô, o cara tá vadiando, não tá trabalhando, não tá fazendo as coisas. E aí você sabe. Bom, proíbem isso, transforma em contravenção, que seria uma espécie de delito com menor potencial ofensivo. Tá. Contravenção é um bagulho que coloca lá, ninguém liga pra isso. É crime de costume, né? Jogo de azar seria crime de costume. Só que isso pegou na alma do carioca, mano. Todo mundo começou a jogar bagulho, tia, avó, não sei o quê. E, mano, aqui no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Só que o que acontecia essas bagunças, Igão? O cara saía da cadeia, ele ia lá, tirava a vida de 3, 4 ponteiros do bicho, que é o cara que fica lá anotando, e pegava o ponto pra ele. Caralho. Tá, porra. Esses grandes bicheiros que começaram a ganhar dinheiro, o que eles fizeram? Eles se organizaram. Eles se organizaram, fizeram uma reunião lá nos anos 70 e falaram assim, vamos dividir o Rio em território. E aí cada território desse, quem domina é um grande bicheiro, um grande banqueiro. Pra não ter briga. Pra não ter treta, pra não ter um monte de execução, essas coisas e tal. E os caras começam a usar a polícia também. Porque os caras viam que a polícia ganhava mal.
Na hora da folga, eu colocava a polícia ali pra tomar conta do lugar. Em Copacabana, o cara tem que fazer uma ostensividade. Ele já faz pro ponteiro do jogo do bicho ali também, evitando que aconteça crime. E aí os caras criam o que chama Tribunal de Drummond, que é um tribunal onde tinha os grandes banqueiros, chamado de cúpula do bicho, e esses grandes banqueiros dominavam. O presidente desse tribunal era o Castor de Andrade, certo? Isso era só jogo do bicho. O samba é um movimento da periferia, dos negros e tal, e teve época que foi criminalizado. Os bicheiros entraram para tentar limpar o nome deles e fazer o investimento. Porque assim, eu sou bicheiro, não quero ser conhecido como bicheiro, eu quero ser conhecido como patrono de tal escola. Presidente de tal escola. Eu tenho um lugar que eu tenho que mandar. Porque o poder, ele não é só ter poder, você tem que demonstrar poder, irmão. E esses caras começam a falecer. Primeiro o Castor de Andrade, depois falece o Maninho, que é o Valdemir Paz Garcia. São tretas diferentes aí, mas começa essa briga por espólio. O Maninho era um bicheiro que ele era filho do Milho Garcia. Ah, e eu vi agora no Vale Escrito. Ele é tipo praticamente o foco da parada, porque ele era muito poderoso, né? A galera tinha muito medo dele, né? Porque ele não entra na cúpula por causa do pai dele, do Milho Garcia. Ele entra na cúpula porque ele herda do tio Patins, que era um antigo bicheiro, e era padrinho dele. Ele herda um monte de ponto do jogo do bicho. Então era um monte de tiozão. Ele não pegou o ponto do pai dele? Não, o pai dele morreu depois dele. Ele pega o ponto do tio Patinhas, que era um cara muito rico, que tinha um monte de ponto. E aí o tio Patinhas falece e não tem filhos. E deixa tudo pro Maninho. Mas aí não... Nossa, estourou. Mas não fica um conflito do Maninho com o próprio Miro? Com a cúpula. Porque o Maninho entra e tem um conflito de geração. Enquanto os outros ele meio que bicheiros... fila, né? E outros bicheiros mais antigos, eles têm a ideia de continuar no bicho, o Maninho já chega com a ideia de meter maquininha caça-níquel, tio. Vamos ganhar dinheiro mais. Mais dinheiro. O jogo tem que se movimentar, entendeu? E aí o sobrinho do Castor de Andrade, o genro do Castor de Andrade, também tinha essas ideias de mexer com maquininha e tal. Era um novo bagulho que tava chegando, mano. Pegava com a máfia italiana. E aí o Maninho começa a colocar maquininhas do jogo do bicho em lugares que não era dele. E aí isso termina numa execução do Maninho na frente de uma academia de Jacarepaguá. Até hoje não foi... Ninguém sabe quem foi. Não fosse mareado ainda. A galera sabe, mas não sabe, entendeu? Sim, entendo. A gente tem uma metodologia para criar os nossos roteiros, né? Chama microhistória metodologia, que foi criado por um cara chamado Carlo Ginzburg. Que é assim, ó, você conta a história de um indivíduo que está dentro de um contexto e você consegue entender o que acontecia naquela época, em todo o contexto, através desse indivíduo. Então, se eu for contar a história do Igão e do Mítico, obviamente que eu vou contar que vocês mudaram a história dos podcasts do Brasil, sacou? Mas eu conto através da vida de vocês. Porque o que faz a história ser legal é personagem, mano. O personagem é complexo, o personagem escreve a história, tá ligado? E as nossas histórias geralmente são escritas com sangue. E aí a gente chama a atenção do pessoal em relação com esses vídeos. Cara, eu já recebi muito elogio, muito xingo também, mas é aquilo, cara. Eu sempre referencio. Por exemplo, aqui quando a gente falou do Comando, eu usei A Guerra, da Camila Nunes Dias, Laços de Sangue, do Márcio Cristino. Só tô falando isso pra jogar nas costas dos caras que eu tô falando, tá? O Cobras e Lagartos, do Josmar Josino, as teses do Ministério Público e mais uma série de outros livros que a gente tem do Gabriel Feltran e tal. Do Jogo do Bicho a gente usou a Vera Araújo, o Rafael Soares, o Sérgio Ramalho, o Alógio Piara. Então a gente usa essas pessoas tem uma base, tem uma base, tá ligado? E essas pessoas vão contando essas histórias. Aí, não, que eu sou o cara, eu vou meter fogo nos colchão aqui, eu vou armar uma rebelião, não sei o que. Ele falou, mano, você que é o bonzão mesmo? Esse cara fez uma visita no café da tarde pro cara lá, mano. O cara levou 300 pontos, ficou 2 meses na UTI, mano. 300 pontos? No corpo inteiro. Como que ele não morreu, mano? Não quiseram matar, só quiseram machucar ele? Ele tinha AIDS e os caras deixaram ele vivo. Ele faleceu no sofrimento lá. Caralho, que desgraça isso que aconteceu com esse cara. O Escobar é muito grande, foi muito grande. O primo dele também, que as pessoas não falam, o Gustavo Gavilha, era muito grande também. Teve a mesma quantidade de dinheiro que o Escobar. E, cara, é isso, são os países andinos ali, né? Os países andinos, eles têm essa característica da produção desse produto com a coca, que é típico daquele lugar, daquela região
do clima que tem lá. E aí os caras começaram a exportar pra um monte de lugar do mundo, né, mano? O Pablo Escobar foi o criminoso, o traficante mais poderoso, assim, do mundo? Cara, então, eu falo isso e a galera fica brava comigo, porque foi muito explorado a fita dele. Mas eu acho que o Miguel Ángel Félix Gallardo no México, eu acho que chegou a ser maior que ele em alguns momentos, mano. Mas o Escobar foi muito grande também. Foi muito grande, foi gigantesco. E quem que é o maior criminoso do Brasil? Hoje? É. Ô, mano, é difícil falar. Não sei. Ah, acho que fica nos chefões ali mesmo, que a galera fala, né? Segundo o Estado, o Ministério Público. A Justiça. E a Justiça. Eu acho que fica pra Fernandinho Beiramar e Marcola, porque né? acho que é os chefões das duas grandes facções criminosas. Ou você acha que eu falei uma grande besteira aqui? Não, é que na verdade esses caras têm o nome deles na mídia, né, mano? Isso atrapalha Isso. muito a vida dos caras também, né? Mas tem muita gente por baixo do... Muito Luiz poder, Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. O cara traficava toneladas e toneladas por mês de pó pro Brasil. Ninguém falava dele. 30 anos o cara ficou fugido, a Polícia Federal tinha uma foto dele de 1992, mano. Caralho! O cara foi preso numa padaria, a mulher do cara nem sabia o que o cara fazia. Falou assim, você conhece o Luiz Carlos? Ela, não, sou casado com o Vitor tal coisa. Não, mas esse cara aqui, tô preso. Mano, o cara era internacional, tinha muito dinheiro, muita grana, fazendas. Deve ter os low profile. Tem. Alain de Todo lugar Abreu, o Cabeça Branca chama o livro. Queria saber se você curtiu trocar essa ideia com nós, Joel. Pô, mano, vocês são firmeza, mano. Você parece que eu tava num boteco trocando ideia com os parceiros. Na verdade, eu sempre enxerguei vocês igual os caras que eu ando, que eu sempre andei, né, mano? Uhum. Então, pô, fui muito bem recebido. Os caras aqui é firmeza, toda a humildade do mundo, mano. E assim, pô, se chamar, eu volto, mano. Lógico que vai chamar. Lógico que vai chamar. A gente vai chamar muito. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó... Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? Exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos, então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? Clica no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.